Eu falo, cara, ele não são sócios. Olha, ele pensa igualzinho a mim. Que 2 sócios chatos, né? Porque um não agrega com o outro. Né? E aí eu falo para você o seguinte, o que une a pessoa, né? Eu falo, o amor é decorrente da admiração. Vale para cônjuge, vale para sócio, vale para tudo. Acho que tem uma coisa que é você, que a razão é o cérebro, né? Então você sempre vira e fala assim, entre a razão e a emoção, onde você fica? Eu falo que tem um lugar no meio do caminho, que é a razão do coração. Tentar ter discernimento para conseguir compreender o que aquilo acontece. Para mim, é uma das coisas, se eu tivesse que definir líder em uma palavra, para mim é discernimento. Eu acho que a educação você oferece a mesma coisa para todo mundo, não importa quem você é, suas habilidades, o que você quer desenvolver. O foco não é no aluno, o foco é no professor e o foco é no ensino e não no aprendizado. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje tenho o prazer de receber um líder que não diferencia empreendedor de empresário pelo capital que arriscam, mas pelo propósito que os move. Filho de um ex-taxista que virou dono de escola em Sorocaba, ele cresceu acreditando que não somos o que juntamos, somos o que espalhamos. Quebrou 3 empresas de internet entre 2001 e 2003 e, sem dinheiro, comprou uma universidade que devia mais do que faturava, incluindo a dívida com a agiota. Transformou aquela universidade falida na Ânima Educação, já são mais de 400 mil alunos, 4 bilhões de faturamento, mas o que define sua trajetória não são os números, é a forma como ele chegou neles. Antes de abrir capital, distribuiu milhões em ações para 2.500 funcionários. Saiu da cadeira de CEO depois de 15 anos porque percebeu que seu lugar era pensar no futuro, não gerir o presente. Ele defende que a escola que conhecemos já morreu, que o oposto de pertencer é se encaixar e que a vida tem 2 começos. O segundo é quando você descobre que só tem uma. E eu tenho muito orgulho de dizer que estamos desenhando um MBA juntos, que vamos lançar aí nos próximos dias no mercado, uma parceria que une a visão da Ânima sobre o futuro da educação com a minha experiência de quase 20 anos entrevistando líderes. Agora, o que o seu currículo não conta é que ele produz um vinho em Mendonça chamado Indomável. Ele criou um podcast que eu adoro, chamado Delírios e Colírios, e também não está no meu currículo que ele decidiu que seus filhos não vão herdar empresa, só educação, porque o suficiente é deixar ferramentas para construírem a sua própria história. Daniel Castanho, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Que delícia, que lindo a maneira como você descreve, enfim. Agora, se eu podia também descrever, né, todas as coisas que deram errado e tudo mais. Mas eu adorei. Nossa, fiquei emocionado aqui, né, com a sua apresentação. E vamos começar como eu sempre gosto. Sim. Pelo começo. Aonde a cegonha te entregou? Me conta de Sorocaba, da sua família, como foi o ambiente que você foi criado. Então, eu sou, né, é isso aí, eu sou de Sorocaba. Meu pai, como você disse, ele foi taxista e tudo mais, e aí ele tinha escola, então eu fui o filho do dono da escola. Sabe aquele negócio que se você vai bem, os caras falam, porque você já tinha visto a prova antes e tudo mais. Então, eu acho que o filho do dono da escola, de alguma maneira, tem várias coisas boas e ruins, mas você tem que... E tinha aquele desejo de me provar, né? De querer e tudo mais. Por outro lado, acho que meus pais sempre tiveram eu tive uma criação onde eles sempre disseram que... eu tive aquele pensamento que tudo é deles. Meu pai sempre falou, né, para mim, tudo que é meu é teu. Então, não tinha mesada. Mas é muito legal isso porque eu cresci com a visão de abundância, né? Não de excesso. Excesso gera escassez. Mas a abundância é você acreditar que você pode fazer, sonhar grande, querer fazer alguma coisa diferente e tal. Mas eu me sentia muito privilegiado, porque, de alguma maneira, quando eu nasci, meus pais já tinham recursos financeiros. Filho do dono da escola, de certa forma famoso, né? Porque um monte de gente me conhecia. Eu ia bem nas aulas. Então, eu falava, olha, tudo que alguém almeja eu já tenho. Então eu cresci na minha adolescência com um sentimento de que eu tinha que devolver para a humanidade. Né? Eu, com 20 e poucos anos, comecei a fazer terapia, porque eu falei, olha, eu preciso devolver. Né? Eu, de alguma maneira, me sentia muito abundante. Mas quais eram os seus sonhos de carreira naquela época? Então, olha que coisa legal. Eu queria ser palestrante. Eu queria fazer mestrado, doutorado e ser palestrante. No final, desde sempre eu queria ser professor.
Eu falei, como eu posso impactar a vida das outras pessoas? Então, quando eu estava decidindo que faculdade eu ia fazer, eu tinha decidido fazer matemática. Né? Meu desejo era fazer matemática. Só que eu gostava muito de física. Como eu fiquei na dúvida, eu falei, vou fazer engenharia. E acabei, na primeira vez que eu prestei, eu não passei. Eu quis fazer uma redação incrível. Paguei minha redação, citei de novo, zerei na redação e não passei no vestibular. E aí depois eu prestei administração no meio do ano para ver como eu estava. Acabei passando e fiz as duas. Fiz administração e engenharia. Mas era isso. Que meu grande desejo era... Acho que dois. Eu sempre tive aquela questão de empreender, de querer fazer alguma coisa, de querer fazer alguma diferença no mundo. Tanto, básico, que quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu fui para o México, conheci a Subway e eu voltei para o Brasil e comecei a trocar fax com eles. E praticamente os convenci a trazer a Subway para o Brasil, para ser o head da Subway. Imagina. Não, mas me conta esse processo, numa época onde não tinha internet, como é que você bate lá com eles? Fui para lá e aí eu consegui, de alguma maneira, não me lembro, mas o endereço deles, o telefone, liguei para eles e a gente começou a trocar fax. E eu comecei a falar do mercado no Brasil, que tinha uma oportunidade incrível, que era um país que de alguma maneira queria coisa mais saudável. E aqui não tinha nada parecido com a Subway, que eu gostei. Bom, no final, eles falaram, olha, bacana, me manda então o teu currículo. Eu praticamente convenci eles que o Brasil era um bom mercado. E eu mandei, meu currículo era uma linha. Eu dava aula de matemática e estava fazendo o primeiro semestre de administração. Mandei um fax com o meu currículo e junto com o do meu pai. E eles responderam, seu pai vai trabalhar junto? Falei, não. Né? Aí eu fui gongado. Um ano depois, a Subway veio para o Brasil. E quando ela veio para o Brasil, eu abri uma loja da Subway. Então, no terceiro semestre... Você fazia FGV? Eu fazia GV e eu abri a Subway em Sorocaba. Então, eu estudava aqui, eu fazia administração, fazia engenharia, dava aula de matemática durante a semana. No final de semana, eu tomava conta da loja, eu fiquei sócio do Fernando, meu primo, e ele tomava conta da loja no dia a dia, e eu... Toda aquela parte de... Então, tudo que era marketing, finanças, RH, tudo que eu aprendi na faculdade, o meu case era um case real. Né? E aí eu tive essa loja até bastante tempo. Depois eu dava aula, até que eu tive um professor meu, foi o Cabreira, Luiz Carlos Queiroz Cabreira, e no último semestre o Cabreira falou para mim, olha, Daniel, você tem que ter chefe. Eu falei, como assim? Né? Não tem que ter chefe. Eu falei, tenho, dou aula. Não, tem que ter chefe. E aí eu fiz meu currículo, porque eu empreendia. Eu tinha o Varanda e eu fiquei sócio, eu tinha a Subway e eu fiquei sócio do Varanda aqui em São Paulo, junto com o Marcelo, que é meu sócio até hoje, desde 96. E, bom, resumindo, ele falou que ele sugeriu que eu tivesse chefe, que eu fosse conhecer outra cultura, e aí eu trabalhei um ano no banco, na área de custos e orçamentos, não tinha nada a ver comigo, mas eu acabei indo lá, tive uma experiência incrível. Depois eu morei nos Estados Unidos, né, fui estudar lá, e aí voltei, aí que eu tive as empresas de internet, deu tudo errado, a gente quebrou, e aí anos depois assumiu a... E me conta mais do Marcelo, pô, sócios desde 96, o que você viu nele que fez você querer construir tanta coisa juntos? Eu falo que tem pessoas nesse planeta que eu falo que são encontros, tem outros que são reencontros, né? Não sei de onde, sem entrar em polêmica sobre isso, mas o Marcelo, eu lembro uma das primeiras vezes que quando a gente começou a trabalhar junto, a gente já era sócio junto ali no Varanda, né? Porque ele fazia direito, fazia administração, a gente se conhecia, e aí surgiu a possibilidade de comprar o Varanda, que era um restaurante aqui em São Paulo. A gente comprou junto e a gente se encontrava toda semana. E eu lembro que um dia, quando a gente começou a trabalhar com internet, eu falei, olha, eu não sei os outros, mas puta, desse cara eu vou ser sócio o resto da vida. Porque a gente era muito, muito diferente, mas muito complementar. Eu acho que quando você busca algum sócio, existe uma distância, né, das diferenças das pessoas. Então, qual que é o melhor sócio que você pode ter, na minha opinião? Aquele que é o mais diferente que você pode encontrar, mas que não te anule. Porque tem um ponto, tem uma distância, então você estica até estourar. Quando estoura, aí um anula o outro, um cancela o outro, aí você não pega o melhor de cada um. Mas quando você pega duas pessoas que pensam igualzinho, eu falo, cara,
não são sócios. Olha, ele pensa igualzinho a mim. Que 2 sócios chato, né? Porque um não agrega com o outro. Então, nós somos muito diferentes, mas muito complementares. Né? E aí eu falo para você o seguinte, o que une a pessoa? Né? Eu falo, o amor é decorrente da admiração. Vale para cônjuge, vale para sócio, vale para tudo. Então eu amo realmente o Marcelo, né? Por quê? Porque, cara, eu tenho uma admiração enorme por ele. Até porque ele tem muitas coisas que eu não tenho. Né? O Escobar também, meu outro sócio que passou a ser depois, e aí todos os sócios que eu tenho. Eu acho que a sociedade ela é construída quando você tem uma admiração profunda e você tem a humildade de reconhecer que ele é melhor do que você naquilo que você não é tão bom e de alguma maneira aquilo lá te complementa, não te anula. Né? Então, tem gente que eu já fui sócio e que ela é muito diferente de mim. Muito diferente. E aí me anulava. Porque aí dá conflito, a gente pensa muito diferente, um cancela o outro, aí o desgaste é muito maior. Tem algumas provas que eu vejo que são as provas de fogo de qualquer sociedade, que é quando as empresas dão mal. Vocês tiveram aí muitas empresas na fase da internet que deram errado. O que foi o aprendizado naquela época? Porque existe aquele risco, quando dá errado, você sai culpando, você sai com rancor, porque quando as coisas vão bem, automaticamente você testa menos as relações. Mas quando o negócio vai mal, você coloca a prova. Olha só, eu acho que assim, eu adoro também, né? Você citou algumas das frases, alguns dos conceitos que eu tenho de vida, mas eu tenho um outro que é, deu certo porque deu errado. Então, muitas vezes acontece isso aí na vida. Quando alguma coisa dá errado, você pode ter 3 reações. Uma é aquela pessoa que fica mal e fala, não, e vale para a sociedade, vale para alguma coisa profissional e vale para alguma coisa pessoal também. Então eu falo, cara, que foi mal, e a pessoa entra num lugar escuro e fica muito tempo lá. Depressão, fica mal, fica arrependido, e se, tal. Tem umas outras pessoas que são aqueles otimistas. Não, bola pra frente, não interessa, vambora, e não era pra ser, e pronto. E tem uma terceira, que aí é que eu acho que a gente deveria fazer, olha com serenidade e entenda por que deu errado aquilo. Mas entenda de uma maneira profunda, não de uma maneira rasa. Não deu certo porque ninguém comprou papel. Mas por que ninguém comprou papel? Não, ninguém comprou papel porque não tinha ninguém responsável por isso. Mas por que não tinha ninguém responsável por isso? E aí quando você vai mais fundo, você entende a raiz dos problemas. Então, todos os problemas que acontecem, eu não vejo eles como a causa. É sempre consequência. Consequência de algo mais profundo. E aí quando você vai nessa raiz e está todo mundo imbuído de tentar entender sem achar culpado, mas tentar entender coletivamente por que deu errado, aí você evolui. Então, eu acredito que quando você olha alguém profissional, que você admira muito, eu falo, o crescimento foi decorrente dos aprendizados pelos erros que ele passou. Mais do que dos acertos. Né? Quando ele é isso aqui. Assim como vale para o ser humano também. Quando é um ser humano que você admira, eu falo, é decorrente das curas pelas dores que ele passou. Então, se profissionalmente você cresce por entender, né, a solução dos erros e problemas que você passou, pessoalmente as curas das dores que você passou. Então, é um pouco por aí, eu acho que... Não, mas eu adoro o ponto que você está trazendo, que esbarra com um elemento que eu sempre falo, que eu prefiro um resultado ruim bem explicado do que um bom resultado sem explicação. Perfeito. Porque você faz essa análise. E qual que é teu processo para conseguir digerir aquela situação ruim, separar emoção, aprendizados e aí bola para frente? Boa. Eu acho que quando você me provoca nesse sentido, eu acho que tem uma coisa que é você, que eu falo que a razão é o cérebro, né? Então você sempre vira e fala assim, entre a razão e a emoção, onde você fica? Eu falo que tem um lugar no meio do caminho, que é a razão do coração, onde você olha aquilo e tentar entender de uma maneira, tentar ter discernimento para conseguir compreender o que aquilo acontece. Então, para mim, uma das coisas, se eu tivesse que definir líder em uma palavra, para mim é discernimento. Só que para você ter discernimento, aí você dá um double click ali, pum, abre,
Você tem que ter empatia, tem que saber ouvir de uma maneira legítima, não é escutar no outro o que você pensa, escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. A gente é fruto do conflito de ideias, só o conflito de ideias que impede o confronto de pessoas. Então você tem que amar a diversidade para que você possa conflitar as suas ideias, e a partir desse conflito você pode tanto reforçar a sua ideia, mudar completamente de opinião ou formar uma terceira opinião, enfim. Então, eu acho que você tem que olhar de maneira profunda, só que a hora que eu falo do discernimento, tem um discernimento que ele vem da razão, eu falo, e tem um discernimento que vem do coração. Aquele que você olha, para você entender o que deu errado, a gente é sócio, aí aconteceu alguma coisa errada. Você fala, cara, tem alguma coisa que me incomoda no Daniel. Para você entender de verdade, não é profunda, vai entender quem eu sou, de onde eu vim. Aí você vai falar, não, porque o pai dele era assim, a mãe dele era assim, porque ele passou tal coisa. Então aquilo deixou ele um pouco mais duro numa situação, um pouco mais não tão organizado para outra. E aqueles incômodos que você, de alguma maneira, enxerga em mim, alguma coisa que te incomoda, você começa a ter uma empatia. Você começa a olhar outro ângulo. Então eu falo, não é só olhar outros pontos de vista, olhar outras vistas do mesmo ponto. E aí a gente pode discordar, mas o discordar, quando você está aberto a entender o porquê que aquela outra pessoa tomou aquela decisão, te mostra outros lugares que você, quem sabe, nunca caminhou por eles. E aí é que está o crescimento, aí é que está a beleza. E aí, entre buscar esse encontro da razão e do coração, em 2003 você tinha acabado de quebrar 3 empresas na internet, praticamente zerado, e decide comprar a Una. A universidade faturava 30 milhões, mas devia 35 milhões, até onde eu sei, com dívida até com a agiota. Isso. A maior parte das pessoas nessa situação vai procurar um emprego CLT. O que você viu naquele negócio ali e falou, pô, é agora? Olha só, de novo, por que a gente quebrou? O que é que aconteceu que a gente quebrou? E aí quando você vai a fundo, né, sobre aquilo, primeiro, quem sabe a gente superestimou aquele mercado naquele momento, tinha uma bolha. Então a gente tem que olhar e falar algo de uma maneira mais profunda, né, onde a gente estará. A gente conseguiu uma coisa incrível, porque a gente sempre foi muito sonhador, a gente sempre acreditou e se jogou de verdade em tudo que... um comprometimento assim muito forte. Tinham várias pessoas incríveis, maravilhosas, assim, um grupo absurdamente competente que a gente trabalhava junto. Eu falava, cara, com esse pessoal aqui a gente faz qualquer coisa, a gente assume qualquer empresa. Vamos tentar fazer alguma coisa em alguma área onde a gente conheça um pouco mais. Né? E em 2002, quando a gente quebrou, e daí em 2003 assumiu a Una, e tinha aquele espírito de querer fazer alguma coisa que fosse incrível, mas que pudesse ajudar a transformar o mundo. Naquele negócio que eu falei para você, eu tenho o desejo de querer devolver para a humanidade, né, o quanto o mundo e Deus foi generoso comigo. Um pouco isso daqui. A gente começou a olhar o setor da educação. E a hora que a gente olha o setor da educação, eu falei, olha, até o ano 2000, 4,8% da população só estava no ensino superior entre 18 e 24 anos. Isso aqui tem que crescer de maneira absurda. No Chile é 70%. Na Argentina, quase 70%. A América Latina inteira, mais que 70%, quase todos os países. E aqui era 4,8%. Falei, vai ter que crescer. A legislação tinha mudado, então a partir do ano 2000 poderia ser com fins lucrativos. Falei, isso aqui vai passar a ser um setor da economia, né? Muitas universidades tinham sido fundadas na década de 70, que era a antiga lei de LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é essa lei que tinha mudado. E naquela época você poderia abrir uma universidade que não fosse religiosa, mas tinha que ser sem fins lucrativos. Falei, como que você, de alguma maneira, administra uma universidade sem fins lucrativos? A maneira de você conseguir tirar um dinheiro realmente se você é empregado, a família é empregada, se o aluguel... Mas não era um negócio profissionalizado, era um negócio meio caseiro a gestão de todas as universidades naquele momento. Falei, então vai passar por uma mudança. Vamos entrar nessa mudança. Então a gente tinha o desejo de ir para a área de educação, ensino superior.
vislumbrando aquela mudança que a gente viu que aconteceu mesmo. Só que a gente tinha um problema, a gente não tinha dinheiro. Então, cara, como é que nós vamos entrar nesse negócio? Ou a gente vai se juntar com alguém que vai ter dinheiro e vamos entrar, e aí a gente vai ser lá funcionário dessa pessoa com um stakezinho, alguma coisa assim, que era um caminho. Ou o outro falar, vamos comprar uma coisa que não precisa de dinheiro. Por que não precisa de dinheiro? Alguém está quebrado. E aí vamos ver quais eram as universidades mais quebradas do Brasil, mais quebradas. E aí a gente começou a negociar umas 5 simultâneas. Todas no estado pré-falimentar. Né? E aí acabou dando certo a UNA em Belo Horizonte. E o negócio foi tão... e outra coisa que a gente sabia é que a gente tinha que ter controle. Então, como comprar o controle de algo que é quebrado sem dinheiro? Esse era o problema. A gente fez algo criativo lá. O dono ele tinha 82%. Então, a gente montou uma outra empresa que a gente tinha 51% dessa empresa que tinha os 82%. E a gente falou para ele, olha, então no final a gente comprou tendo 40% da empresa só. Só que a gente tinha uma opção de compra da parte dele. Então, para ele, foi assim, já me livrei de metade da minha dívida e se der tudo certo, esses malucos ainda vão comprar e ainda vou sair com algum dinheiro. Então, para ele também foi um bom negócio. Né? Foi assim que foi feita a UNA. E aí, já que você comentou no início da gente falar dos perrengues, 2009 também foi desafiador. Puxa, UniBH, 700 professores em greve, 5 meses de salário atrasado. Me conta um pouquinho mais daquele momento, porque todo mundo conhece o IPO da Anima, a hora que as coisas começam a dar muito certo. Em 2009, a gente estava negociando uma outra universidade que acabou depois, né, que a gente agora assumiu a Laureate, comprou a Laureate, veio com a gente, que era a Unifax. E a gente estava negociando a Unifax, que era uma instituição maravilhosa, incrível, redonda, assim, espetacular. Mas veio a crise do subprime em 2008. O pessoal do UniBH, a gente era muito próximo, sabe? A gente nunca olhou como concorrente. Tá bom, a gente está junto, vamos... Porque é isso, é o propósito de transformar o Brasil pela educação. Então, deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. Eu faço parte do conselho do Gerando Falcões, do Edu Lira. E uma vez eu perguntei para o Edu, falei, Edu, se você souber que uma outra ONG resolveu o problema das favelas do Brasil, eles inventaram uma solução lá, algo incrível, uma startup, sei lá o que fizeram, acabou com as favelas. Você vai ficar feliz ou triste? Essa é uma pergunta difícil para fazer, porque você fala, né? Então, se você perguntar para mim, se surgir uma outra empresa, algo maravilhoso, incrível, que uma startup que resolveu e conseguiu fazer uma educação de qualidade maravilhosa em escala, resolveu o problema das escolas públicas do Brasil, fez um negócio maravilhoso e transformou o ensino superior e hoje a gente vai ter a melhor educação do mundo. Mas não somos nós. Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz, mesmo que não seja a gente. Então, não é que eu quero fazer, né? É que eu quero fazer, não é que eu tenho. Né? O fazer é mais importante do que o ter. Dr. Osiris Silva, uma vez eu perguntei para ele, Dr. Osiris, você é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa. E ele falou, o sonho de fazer na Embraer era maior do que ter na Embraer. Dr. Osiris faz parte da Anima, desde 2006. Né? Então, em 2009, quando a gente surgiu a possibilidade do UniBH, eles vieram para nós, que a gente tinha esse tipo de relacionamento, a gente abria tudo que a gente fazia na UNA. Ele era o meu concorrente, maior do que a gente. E eu falava, e eu fui. E eles, olha só como era a relação. Eles chegaram para mim, pessoal do UniBH, e falaram, você não pode emprestar um dinheiro para a gente? olha o nível da relação. Empresta, que a gente vai quebrar, a gente vai conseguir pagar professor. E eu falei, não consigo emprestar, como emprestar? E a grande questão eu achava que se continuasse na mão deles, eles iam continuar fazendo o que estavam fazendo, então não adiantava emprestar. Aí eu falei, olha, mas era uma fundação. Então vamos ver, eu posso tentar assumir, mas não dá para comprar a fundação. E a gente fez um desenho muito, muito bacana lá. Eu vou dar o exemplo, que foi muito criativo na época. Na época eu falo do táxi. O táxi você tem o carro e você tinha a bandeira. A bandeira valia muito mais até do que o carro. Uma universidade também, você tem os prédios e tal, e você tem a licença do MEC.
Falei, então vocês continuam com o prédio e me vendem a licença do MEC. E a gente vai passar a gerir esta universidade pagando aluguel para vocês. Bom, fizemos isso, tanto que daí a fundação hoje, até hoje, é uma das fundações mais ricas de Minas Gerais, porque eles, além do dinheiro que receberam, ainda recebem o aluguel, que a gente paga até hoje. Mas naquele momento, eu lembro que eu entrei numa sala com 700 professores e todos em greve, né? E eu tive que convencer todo mundo a voltar a trabalhar, falando que eu não dava para pagar o passado. E sabe como é que foi? Eu tinha um slide. E eu abri todos os números da instituição. Falei, olha, todos os números estão aqui. O furo de caixa dos próximos 12 meses são 52 milhões. Todo mundo ficou parado e eu olhei e falei assim, ó, vocês são mestres, doutores, PhDs. Não sou eu que vou salvar essa escola, somos nós. Quem aqui vai estar junto? E aí começou a criar a comissão, comitê disso, comitê do RH, comitê de finanças, feito pelos professores. Isso aí foi dia 13 de fevereiro de 2009. Em julho, na virada, a gente fez um PDV, um plano de missão voluntária, avisando todo mundo que a gente não ia conseguir pagar. Sabe como é que a gente fez? Dando em bolsa. Sabe tudo que você tem para receber? Você tem um crédito em bolsa que você pode dar para os seus filhos, pode dar para sobrinho, pode dar para você mesmo fazer pós-graduação. Eu não tenho como. 253 professores aderiram a um PDV. Depois de ter trabalhado 15 anos, 20 anos na universidade, para receber em bolsa ao invés de receber em dinheiro, com o intuito de salvar aquela universidade. Eu sei que a gente regularizou esses salários atrasados e em novembro de 2009 a gente antecipou o 13º para todo mundo, que foi o meio simbolismo assim, e aí foi incrível, entendeu? Para todo mundo. Então não fomos nós que fizemos aquilo, acho que foi com muita transparência, muita humildade e entendendo que a solução viria de todos, né? Esse é o sentimento que foi gerado lá, foi criado lá no UniBH. E aí nessa construção, 2013, vamos abrir capital. E aí você faz um negócio que me chamou muita atenção, que além de distribuir ações para 2.500 funcionários, cara, você não colocou lock-up. Quem quisesse podia vender no dia seguinte, o que não é algo comum, né? Quando você tem uma distribuição, primeiro não é algo comum distribuir para 2.500, sem contar essa regra. Me conta mais o que passou pela tua cabeça numa época que você estava indo ali para, cara, dar uma grande tacada. Eu sempre falei que a gente sempre falou que a ânima é da ânima, né? Eu acho que o que eu vamos lá, né? O que é o trabalho? Para mim, o que é uma empresa? Eu vou fazer uma analogia aqui, né? O que é uma festa? Uma festa, cara, é uma desculpa. Uma desculpa para você encontrar um monte de gente bacana, ter memórias incríveis, ter momentos inesquecíveis, fazer brindes maravilhosos. Isso é uma festa, certo? Vou fazer tantos anos, agora no Natal. É tudo desculpas, não é? Vamos reunir então agora a galera para fazer amigo secreto. A gente vamos fazer não sei o quê. É tudo desculpa. O que é uma empresa? Chegou um alienígena aqui e falou, o que é uma empresa? Você vai ficar falando, o que é o CNPJ? Dá para você pegar? Não dá. Uma empresa é uma desculpa. Uma desculpa para você encontrar pessoas incríveis, fazer coisas maravilhosas, para você aprender todos os dias, para você poder contribuir com o desenvolvimento do outro. Então, uma empresa não pertence a ninguém. Uma empresa é um local do encontro, é o local do conflito de ideias, né? É o local que eu falo, cargo não entra em reunião. Cargo não entra em reunião. Na reunião, quem é que decide? Quem mais entende sobre aquele assunto? Se duas pessoas pensam a mesma coisa, se todo mundo pensa igual, não precisa todo mundo. Então você tem que incentivar esse conflito de ideias, a diversidade. Fazendo algo do mesmo jeito que uma festa. Sua festa de 40 anos, sua festa de Natal, sua festa de Carnaval. Tem os temas. É o propósito. O propósito de que une todo mundo. Então, eu sempre falei, a ânima é da ânima. Quando a gente abre capital, o motivo da gente abrir capital era, primeiro, permitir que a ânima fosse da ânima, que todo mundo fosse sócio. Então, a gente deu realmente ações para todo mundo. Minha declaração de imposto de renda de 2014 tinha 111 páginas. Doação. Foi em doação para todos. 24 pessoas receberam R$1 milhão doado.
E aí eu viro. Agora, você vai doar como uma ferramenta de retenção. Olha as palavras que a gente usa, mas é bizarro. Para segurar um talento, retenção de talentos. Acho que não tem nada pior do que isso. Ao contrário, isso aqui é seu. Faz o que você quiser. Quando a gente chamou essas pessoas, eu, o Marcelo e o Escobar, para dar R$1 milhão para cada um desses 24, nenhum dos 24 conseguiu levantar da cadeira. E a gente falou, dizem que quando você chega a 1 milhão de alguma moeda, você não volta mais. A gente queria dizer que você chegou a 1 milhão. A gente não deu nada. Não deu nada. Era um give back daqueles 10 anos que aquelas pessoas tinham trabalhado com a gente, que a Ânima tinha 10 anos que a gente abre capital. Então, sabe o que aconteceu? 98% comprou mais ações. Comprou mais ações. Não vendeu. E os que venderam falaram, sabe o que é? Esse dinheiro vai ajudar eu a pagar uma dívida da minha casa. Mas eu não queria. Depois, ela pega o bônus e recomprou e comprou mais ações. Foi isso. Então, não tem como você give back e de alguma maneira você fala, mas você não pode usar. Não, faz o que você quiser. Porque é legítimo, porque aí é verdadeiro. Não tem nada a ver com retenção de talento, com trazer. Pode ir embora. Eu falo que, cara, todo mundo, você tem que poder sair, porque se você não puder sair, aí é prisão. Né? Então, agora, o legal é quando você vira e fala assim, olha, eu estou na dúvida, então vá. Minha esposa brinca comigo, ela fala assim, o que segura o gado é o pasto, não a cerca. E um casamento tem que ser assim. Tem que ser incrível, tem que valer a pena, tem que ser gostoso. Senão, por que você está lá? Então, a empresa tem que estar lá todos os dias e acordar com vontade de estar lá, pelo desejo de estar lá, por estar naquela festa com aquelas outras pessoas. Agora, eu tenho que vir para a festa, cara, todo dia, porque eu tenho um saquinho de dinheiro ali no final. E que se eu for, só estou por causa daquele dinheiro. A gente tem nas empresas os planos lá de bônus, não sei o quê. Se alguém chegar para mim, olha, Daniel, eu só estou aqui. Imagina isso. Alguém chega para você e fala, eu só estou aqui na empresa porque eu tenho aquele saco de dinheiro. Então eu não vou sair. Eu viraria e falo assim, pode levar e mais 20%. Segue a tua vida, filho. Vai embora. Do mesmo jeito que eu também sou contra o não compete. Eu sou radicalmente contra o não compete. Por quê? Né? Cara, se aquela pessoa tem um talento, ela sabe fazer alguma coisa linda, você fala, imagina você chegar para alguém que toca piano de uma maneira maravilhosa, tá na sua orquestra, tá na sua banda, na sua tal, você é o maestro. A pessoa fala, não, eu vou sair. Você fala, você vai ficar 1 ano sem tocar piano. 1 ano sem tocar piano. Mas por quê? Não, porque se você não vai tocar piano na minha orquestra aqui, né, banda? Você não vai ficar 1 ano sem tocar piano. Mas, viu? O tocar piano, ele toca para os outros. Ele faz uma coisa linda, uma coisa mágica que só aquela pessoa sabe fazer. Não me interessa. Então você está privando a humanidade por conta de alguma coisa mesquinha, porque não vai competir com você. Porque se ele for na orquestra do lado, a orquestra do lado vai tocar melhor que você. Pelo amor de Deus. Cara, isso aí eu acho bizarro. É uma vergonha. O não compete você abrir mão de um talento que aquela pessoa tem, do que ela faz de melhor como ser humano, profissionalmente, porque você não quer que, de alguma maneira, vai ferir. Isso aí enfim, eu acho uma aberração. A iFood Benefícios vale para o seu time, para sua empresa e é aceito em qualquer lugar. Aceita que vale mais e contrate já. E aí, falando em talentos e escolhas, já que a gente entrou nesse tema, 2018, depois de 15 anos como CEO, você decide ir para o conselho. Como é que você percebe que tinha chegado essa hora e o quanto doeu? Porque tem uma questão ali do dia a dia, de decisões, me conta mais. Quando eu comecei a olhar a minha agenda, e eu pensava assim, o que eu gostaria de cancelar? Tudo que eu queria cancelar, eu não podia cancelar. E tudo que eu podia cancelar, eu não queria cancelar. Então vamos lá. Eu olhava a minha agenda aqui.
Tenho reunião de conselho hoje à tarde, tenho mesmo. Eu tenho não sei o quê, eu tenho... E tem aqui o podcast do Baza. Eu olhava e falava assim, ó, cara, eu não queria ir nessa reunião de conselho, mas eu queria ir no podcast do Baza. Agora você pode falar assim, ó, cara, eu posso cancelar aqui? Posso, porque a gente pode remarcar outro dia. Mas eu não queria. Posso remarcar a reunião de conselho? Não, não posso. Quando eu comecei a olhar a minha agenda, que ela estava desse jeito, falei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu não estou fazendo o meu melhor. Não estou dando o meu melhor. Agora, para fazer isso, você tem que silenciar o ego. Você tem que minimizar o ego. Por quê? Porque o status de ser CEO, o reconhecimento das pessoas, onde você vai. Se você chegar aqui e falar assim, eu não gostei muito dessa flor, né? Comenta, não é que você quer que mude. Amanhã tem outra flor. Porque olha, tal. Então você tem quase que um... Sabe, acho que é a Elsa, né, que tem aquele poder de raio lá. Você tem um poder que você não sabe que você tem. Ele acaba acontecendo. E aí eu falei, olha, eu não sou mais a pessoa para estar aqui. Não sou mais. Vou tentar achar alguém para estar no meu lugar. E naquele momento, eu falei, vou para o conselho, mas meus sócios eram... a gente era tudo junto, né? A diretoria executiva era formada dos sócios da Ânima e tal, até porque muitos tinham recebido ações, né, e tal. E aí falou, ó, é impossível arrumar algum CEO para a Ânima. Impossível. Por quê? Porque ele vai ficar ensanduichado. Você num conselho e os outros sócios aqui, imagina um CEO aqui no meio de... Cara, não dá, né? E aí realmente o Marcelo, convidei o Marcelo, ele assumiu como CEO, tinha um perfil naquele momento muito melhor do que o meu para ser o CEO da Ânima, além de preparar a cadeira, né? Preparar a cadeira para o novo CEO. Acontece que a gente viveu momentos malucos, né? Então era para ser mais rápido, mas acabou não sendo, porque veio pandemia, então primeiro aquele um ano para reestruturar, tal, depois na sequência teve pandemia, depois na sequência da pandemia teve a possibilidade de a gente comprar a Laureate, e aí a integração e tal. Então, né? Quando a gente comprou juros muito mais baixos, juros sobe, dívida. Sabe quando você vive momentos bastante turbulentos? Mas aí 1 ano e meio atrás, ele também fez a transição. Hoje ele está no conselho da Ânima também. Mas para mim, quando você pensa H1, H2, H3, o que é mais, né? Pensa assim, ó, mesmo mercado, novo mercado. Mesmo produto, novo produto. Mesmo mercado, mesmo produto, H1. Novo mercado, mesmo produto. Ou novo produto, mesmo mercado, H2. E quando é novo e novo, H3. Eu sou uma pessoa do H3. Eu fico pensando mesmo, né? Novo mercado, novo produto que pode fazer, futuro da educação, como é que a gente vai reinventar esse negócio todo. Eu sou uma pessoa com essa pauta. Isso aqui não tem a ver com operacional, tático e estratégico. Porque aqui no H3 tem operacional, tático e estratégico. Estratégico, tático e operacional. No H1 tem estratégico, tático e operacional. Então, o grande erro é as pessoas acharem, não, eu sou uma pessoa mais de estratégia. Uns que pensam, os que fazem. Não, esquece isso. Isso aí é o maior erro que pode existir. Eu não sou uma pessoa que pensa e outros fazem. Esquece isso. Eu sou uma pessoa mais de pensar o edge, o marginal, o que está na ponta, para onde a gente vai. Mas, tanto estratégico, quanto tático, quanto operacional. E essa, eu acho que é muitas vezes as pessoas fazem esse erro, que é o conselho é o estratégico, né? E aqui e tal. E tem uma outra coisa que aí o conselho muitas vezes é um conselho... Eu falo, tem um conselho de notáveis, tem um conselho fiscalizador e tem um conselho empreendedor. O conselho empreendedor é aquele, cara, eu sou um executive chairman, trabalho todo dia. Então, é um conselho que pensa junto. Quando a gente bate as metas, eu não falo, parabéns, vocês bateram as metas. Nós batemos, nós. Aqui eu tô lá junto. Esse é o sentimento, sabe? Eu nunca falo eles. Não existe eles na Ânima, somos nós. E aí esse olhar de futuro, H2, H3, eu já te vi falando várias vezes que a gente está no maior momento de transformação da educação dos últimos 500 anos. O que exatamente está morrendo e o que está nascendo? A educação, vamos pensar assim, lá atrás na Grécia, era uma educação
personalizada para poucos, né? E era muito mais a mentoria. É você explorar o que tinha de melhor em você, os seus talentos. A educação vem uma mudança muito grande, né? Então você tem a queda do Império Romano, a igreja fala, muito do que aconteceu no Império Romano foi decorrente de cada um pensar diferente um do outro, então todo mundo tem que pensar igual, e aí vem as escolas, aí assim, o professor é que sabe, ele que tem o conhecimento, e o aluno está lá para ser iluminado, né? Não tem luz, né? A aluna não sem luz, e ele está lá para trazer aquele aluno para a luz, mas você começa a padronizar, e o grande erro foi oferecer a mesma coisa para todo mundo. Coisa essa que não necessariamente é o que você precisa, mas é o que eu acredito que é o bom para você. Esse que é o grande problema. E ele vem nesse desenho a história inteira, faz 1.500 anos. Então você tem mudanças, até a Revolução Industrial. Nossa, então agora vamos compartimentalizar para que você tenha uma eficiência maior. E aí você tem o professor de História, Geografia, Inglês, Português, Ciências, Física e tal. Aí você vai abrindo. Porque as diversas etapas. E todo mundo perdeu a capacidade de ter a visão holística. Então, o que acontece? Eu acho que a educação você oferece a mesma coisa para todo mundo. Não importa quem você é, suas habilidades, o que você quer desenvolver. O foco não é no aluno, o foco é no professor e o foco é no ensino e não no aprendizado. Então, eu ensinei. Se o aluno aprendeu, o problema é dele. Né? E a prova passa a ser cada vez mais medíocre, porque a prova ela avalia a sua memorização e não o seu raciocínio, e não a sua capacidade de explorar coisas diferentes, e não as conexões que você tem, não explorar a curiosidade. Essa escola morreu. Como que é a escola que tem que... Por que você vai para a escola? A pergunta que eu faço é, por que você vai para a escola se todo o conteúdo do mundo está de graça online? Cara, você vai para a escola de novo, para você conflitar os seus pensamentos, para você se conhecer. Né? Eu falo que as empresas mais longevas, o país que tem as empresas mais longevas do mundo é o Japão. Várias empresas, tem mais de 35 mil empresas centenárias. E ele tem uma coisa lá, que todas as empresas têm, que é compaixão. O que é compaixão? Compaixão com o outro, que aí é empatia, olhar o outro, conseguir entender e tal. Compaixão consigo mesmo, que é o perdoar, saber que você tomou a melhor decisão com as condições que você tinha naquele momento. E compaixão com o que está por vir. Ou seja, a gente fala de ESG aqui, mas compaixão com a próxima geração, compaixão com os outros e tudo mais. Então, o que eu acredito, se você soma isso daqui e o que você deve fazer na universidade, primeiro, ou na escola como um todo, é fazer com que as pessoas entendam que o erro faz parte do processo. A gente já falou isso aqui, né? Então, que eles aprendam com o erro. O erro é uma parte linda. Não existe erro, né? Ou você acertou ou você cresceu. Então, não existe erro, se você pensar dessa maneira. Outra coisa é você ser um apaixonado pelo aprender. Um learning lover. Isso é maravilhoso. Então, você tem que estar engajado. Para fazer isso, você tem que dar significado para aquilo que ele está aprendendo. Ele tem que despertar a curiosidade no aluno, a coisa mais importante para fazer. Se tiver uma coisa, é isso aqui, despertar a curiosidade, o desejo pelo aprender. E aí você tem que entender o porquê que você está aprendendo aquilo, o que aquilo lá tem a ver com o mundo, enfim. E quem sabe a terceira coisa seja você ter equilíbrio emocional em situações adversas. Se você fizer essas três coisas, você está fazendo uma escola linda. Que, em outras palavras, é você desenvolver o espírito empreendedor. E aí você mencionou, né? Para mim, é diferente de empresário. Empreendedor trabalha com um propósito, com uma causa. Empresário arrisca dinheiro. Então, você ser um empreendedor é você descobrir o seu Ikigai. Você saber o que você faz bem, o que você ama fazer, o mundo precisa, o mundo paga para. Então, é esse lado, esse espírito empreendedor. Depois, ser um negociador. O negociador, Baza, não é você ganhar do outro. Eu negocio o tempo inteiro com a minha esposa. Você também. Nós vamos passar vamos nas férias para a montanha, vamos para a praia, vamos viajar, vamos passar na casa dos seus pais, dos meus pais. No final, não tem ganhador. É o melhor para todo mundo. Você tem que pensar quando você negocia dessa maneira. E aí você tem que ter empatia, você tem que olhar o outro, você tem que entender o que o outro precisa. Né? De verdade, de onde o outro vem. É um pouco isso aqui. E a terceira coisa,
eu falo que é a coisa, para mim, o adjetivo máximo, mais nobre que um ser humano poderia ter, que é ser professor. Porque ser professor é você ajudar um outro alguém a ser uma versão melhor desse outro alguém. É você realmente, né, se realizar em saber que você fez o bem para outra pessoa. Eu falo, se as pessoas soubessem o quão bem é fazer o bem, faziam bem por egoísmo. Né? É isso. Então, quando você junta essas três coisas, ser empreendedor, ser um negociador e ser um professor, considerando que você vai aprender com os erros, vai ter o equilíbrio emocional e vai ser um apaixonado, um learning lover, tal, essa para mim é a escola, onde o conteúdo ele é meio, ele não é fim. E aí, falando em ser professor, eu não poderia deixar de levantar essa bola. Pô, a gente está lançando o MBA juntos. Sim. E eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque algo que eu sempre via uma oportunidade no Brasil, quando a gente compara as universidades, principalmente as americanas, mas também as europeias, que existia uma certa distância entre a academia e o que está sendo exigido no mercado de trabalho. E eu vejo muito do que a gente está desenhando nesse MBA que a gente vai lançar, essa conexão. Como é que você enxerga a evolução desse modelo aqui no Brasil? Não, eu acho, para mim é algo indissociável, né? Entre o que eu acabei de dizer, que você tem que dar significado para o aprendizado, para você despertar a curiosidade e o desejo. Então, se você tem um curso cujo foco é o desenvolvimento profissional, porque pode ser o desenvolvimento pessoal, pode ser o emocional, enfim, mas ele é sempre holístico. Mas uma hora de desenvolvimento profissional, você tem que mostrar o porquê que vai servir aquilo. Por que aquilo é importante? Né? Qual que é a razão de você aprender aquilo? E não pode ser aquele lugar onde eu falo assim, olha, e eu estou muito empolgado porque eu sei que a gente vai chegar mais perto dessa escola que eu vou descrever agora, que é a escola para mim ideal, aquela que não faz chamada, que não tem prova, né? Que ninguém vai receber nenhum certificado no final e mesmo assim ninguém falta. Por quê? Porque ela, per se, já vale a pena. Então, quando você vai a um cinema, quando você lê um livro, você lê o livro pelo prazer de ler um livro. Quando você dá um desenho para uma criança, ela faz um desenho, e você pergunta, mas por que você vai fazer um desenho? Pelo prazer de fazer esse desenho. Por isso. Não é porque eu vou mostrar para alguém e vou fazer uma vernissagem, né? Eu vou ganhar uma nota por causa disso. E para mim esse MBA ele tem essa característica, né? Para mim eu estou muito empolgado porque eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa onde as pessoas vão estar lá pelo prazer de estar lá. Eu quero estar aqui. Se eu não receber certificado nenhum no final, e vai receber, né? Não estou aqui por causa da chamada, eu não estou aqui por causa de nota, eu estou aqui porque isso aqui vale a pena. A vida, muitas vezes, quando eu vou desejar feliz aniversário, eu falo, olha, que a vida te traga, seja repleta de momentos que você não quer que acabe. Esse, para mim, é o meu, quando eu desejo alguma coisa muito legal para alguém que eu gosto no aniversário e tudo mais. Eu acho que esse MBA vai ser assim, vai ser momentos que você não quer que acabe. Eu estou extremamente empolgado, porque, puxa, a hora que eu vejo todo esse conteúdo que a gente está desenhando, e de novo, gente, não vou ficar aqui fazendo jabá, vou deixar o link depois, quem tiver interesse entra, mas acho que principalmente eu vejo hoje muitas vezes as pessoas perdidas no mercado de trabalho e muitas vezes também onde os seus talentos não estão sendo bem empregados, que é o conceito do lugar de potência. Como é que você pega o melhor que você tem para entregar para o mundo e cruza com o que o mundo tem necessidade. Isso. Dificilmente você vai ser feliz ou vai ter sucesso fora desse lugar de potência. Então, como que a gente contribui para que as pessoas descubram os seus talentos, potencialize os seus talentos e a partir daí, puxa, a gente extrai o máximo de cada pessoa. Você falou uma palavra linda, que é o descubra. Eu acho que antes do autoconhecimento, porque eu falo, a gente tem que desenvolver o autoconhecimento, até para desenvolver a autoestima, para que depois você não tenha medo de arriscar, ousar e seja protagonista da sua própria história. Você que defina o percurso da sua própria vida. Mas antes do autoconhecimento, a gente deveria desenvolver a autodescoberta. Porque muitas vezes você acha que você está trabalhando em algo para reforçar a sua essência. Mas lá atrás, você tomou uma decisão errada. E aí você está indo. Eu falo, se você errar 5 graus, você vai parar na África ou na Europa.
Então, se lá atrás você falou, não, eu vou fazer direito porque meu pai tem escritório, meu avô tem escritório e vou fazer. Só que você não tinha nada a ver com aquilo, você queria trabalhar com marketing. E você acabou focando e você fez depois seu mestrado, seu doutorado, você fala, mas o que eu decidi fazer, eu me empenhei em fazer. Mas tem alguma coisa em você que está vazia. Então eu acho que quando você trabalha também a autodescoberta, né, e esse lugar que você falou de provocar, as pessoas descobrirem, para depois elas se identificarem e focarem naquilo que elas vão fazer de melhor, eu acho lindo. Né? E para que isso aconteça, o MBA é um lugar lindo, porque primeiro, você já teve outras experiências, você já teve a sua experiência profissional, então você vai trazer a sua experiência ali, ou profissional, ou você já fez a sua graduação e tudo mais. São pessoas diferentes, né? São pessoas de diversas áreas, conectando com várias coisas do mundo. É como se a gente mostrasse... Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, porque eu acho que você traz muito isso. É o conceito do Epcot Center. Né? Você trouxe diversas regiões do mundo e você pode almoçar na Itália, jantar no Japão, tomar um café na França. Esse é o conceito do Epcot Center, né? na Disney. Então, eu acho que esse MBA é um pouco isso. Você vai poder navegar para um lugar, para outro lugar, entender várias coisas, porque você traz essa gama muito grande de experiências que você tem. E a hora que você junta isso com... dando o respaldo, o significado acadêmico e tudo mais, eu estou aqui falando, mas eu queria colocar por esse ângulo. Eu não estou fazendo uma propaganda, nada disso. A gente vai fazer isso. Só que se você perguntar para mim, o que você acredita que devia ser um MBA? É isso. Se a pergunta fosse diferente, tá? Daniel, o que você acha que é o futuro, que deveria ser um MBA, uma pós-graduação? Eu ia descrever dessa maneira. Aí você fala, e por acaso nós vamos fazer algo baseado, né, um pouco nesse conceito. É um pouco isso aqui. E eu adoro o que você traz sobre descobertas, porque inclusive eu sei que é um método que você aplica, inclusive nas reuniões difíceis, que eu sei que você só faz perguntas. Já me contaram aqui. Me conta mais desse passo a passo aí, até como você estrutura as perguntas e como também evitar que vire um interrogatório nessa descoberta. Claro. Não, é o que eu falo assim, muitas vezes é muito mais fácil você... administrar por perguntas do que por respostas. Né? Por quê? Porque quando você dá respostas, você fala, não, eu estou preparando as pessoas que trabalham comigo, a liderança toda, eu estou preparando eles, eu sou um ótimo líder, porque para mim o líder, as mesmas características de um bom professor é a característica de um líder. Né? Ele está lá para inspirar, para provocar, para construir junto, para trazer o seu melhor. Eu falo muitas vezes dentro da Ânima, eu falo, olha, não traga a sua camisa. Ou melhor, não vista a camisa da empresa. Não vista a camisa da empresa. Você tem que trazer a sua. E ela tem que, como eu sou de Sorocaba, ornar com o resto. Né? Ela tem que combinar com o resto. Então, eu acho que uma empresa é um grande mosaico de pedras. Agora, isso é importante. Todas com a mesma preciosidade. O que as difere umas são mais lapidadas, outras menos lapidadas. Agora, se você acha que tem umas que são mais preciosas que outras, aí eu acho que você está fazendo algo errado, está com uma visão deturpada. Então, se você imaginar que todo mundo que trabalha com você, todas as pessoas, as 16 mil pessoas que trabalham na Ânima, todas têm a mesma preciosidade, umas estão mais lapidadas do que outra, aí você construiu um mosaico lindo. E no mosaico, uma pedra maior que a outra, ela destrói o mosaico. Mas a gente se conecta diretamente com o ponto que você traz também, que o oposto de pertencer é se encaixar. É isso. Né? Eu falo que se você tiver que se encaixar, né, você não pertence àquele lugar. Então, assim, leve a sua camisa, não precisa vestir a camisa da empresa, leve a sua camisa, ela tem que combinar com o resto, construindo efetivamente esse mosaico. E aí, quando você entra numa reunião, e você tem um peso que transcende a sua competência, que é o peso de um cargo. E você dá respostas e você direciona, olha, o que vocês acham que deve fazer? Eu acho que deve fazer isso daqui. Já fundou todo mundo. Então, você devia ser o último a falar. Deve administrar por perguntas. Não é interrogatório. Eu falo, olha, por que você acredita que a gente deve pintar aquela parede de laranja e não de verde? Sendo que eu acredito que devia ser, estou convicto de ser verde.
Mas deixa eu... E não é que eu falo isso da boca para fora só para dar tempinho para ele falar. Me explica. Eu acho isso, porque o laranja é mais energia, o verde é mais sereno, e essa sala deve ter mais energia. Eu falo, poxa, eu não tinha parado para olhar sobre esse ângulo. Conta mais. Você também concorda? Aí não sei... E aí, eu falo assim, é igual jogar tênis. Se você jogar tênis com alguém que é melhor do que você, o seu jogo fica muito melhor. Você saca melhor, você responde melhor, você vai... O jogo é muito mais gostoso. Mas você pode perder, você pode ganhar, né? Você vai ganhar um, perder o outro, tal. Se você jogar tênis com quem é pior que você ganha todas. Mas às vezes é um joguinho meio chato, ping-pong, meio bola na rede o tempo inteiro, meio mais morno. Você tem que escolher, cara. Tem que escolher que jogo você quer. Você quer ter umas pessoas que jogam melhor do que você, né? Mesmo você tendo um cargo que é maior hierarquicamente do que dessas pessoas. Por quê? Porque você é um generalista. O CEO é um generalista. O presidente do conselho é um generalista. Eu troco bola, eu consigo... É porque você joga vários esportes. Pensa assim, eu jogo tênis, eu jogo depois ping-pong com o outro, eu jogo futebol com o outro, jogo basquete com o outro, eu vou não sei o quê. Então eu troco bola. Eu tenho um jogo suficiente para conversar com o cara de marketing, de RH, financeiro, a produção, a cadeia, todo mundo. A operação, tudo. Só que eles fazem tudo melhor que eu. E aí é lindo, né? Então, se fazer melhor, cara, tem que administrar por perguntas. E tá aberto, de maneira genuína, a abrir mão do que você acredita. Agora, tem uma coisa linda, tá? Que é, Daniel, mas então me explica um pouco, porque muitas vezes, cara, e acontece isso comigo, eu sou a pessoa que tô aqui no H3, tenho ideias, e tenho coisas, e enxergo coisas que ninguém enxerga. Isso é verdade, que ninguém está olhando naquele momento. Como as pessoas não estão olhando naquele momento, ainda porque não entendem um pouco, porque não é um pouco do assunto, porque eu já estudei aquilo e como generalista eu fiz algumas conexões, e aí a inovação está aí, né? Você aquele líder, aquele empreendedor, tal, que ele enxergou uma tendência, enxergou o que ninguém enxergou ainda. Incrível isso. Se você faz essa dinâmica, teoricamente você abriu mão. E você vai no fluxo médio ali de todo mundo e tal. Como contrapor isso? Aí tem coisa, cara, que tem uma convicção. Tem uma convicção. E aí, se todo mundo estiver aberto, porque você criou esse ambiente das perguntas, as pessoas também vão fazer perguntas para você e você vai responder, no caso do laranja, e todo mundo vai se convencer. E eu acho que você não precisa ter unanimidade. Unanimidade é burra. Mas para mim, o que é o consenso? O consenso todo mundo está naquela sala, quem sabe eles fariam diferente. Não seria laranja, seria vermelho, mas não o suficiente para colocar uma carta negativa para te bloquear. Isso para mim é o consenso. Ele é diferente do que você pensa, mas não a ponto de você bloquear aquilo. Não precisa concordar. Se fosse eu fazer, eu faria diferente. Não tem problema. Mas vamos embora? Vamos. Né? Isso daqui. E aí, quando você tem uma diferença entre a convicção e a teimosia. A teimosia é quando você não está aberto a escutar nada. E aí, muitas vezes, você tem lá o Titan, o submarino lá, que afundou, né, para ver lá, o Titan e afundou, explodiu. Por quê? Ele tinha uma convicção, só que ele não escutava ninguém. Então, muitas vezes eu estou criando os Titans aqui, só que escutando todo mundo. E a hora que você escuta todo mundo, vai corrigindo todos os erros e a chance de dar certo é muito maior. E aí, falando em estar aberto ao diferente, trazendo aqui para um outro ângulo, você tem 3 filhos com perfis completamente diferentes. Sim. Medicina, dança, futebol, mas gosta do mercado financeiro. Como é que você lida com expectativas tão diferentes? Esse é um grande dilema dos pais, né? Como administrar a expectativa dos filhos e como você, quem sabe, não ter expectativa, que daí você está sempre surpreendido, mas ao mesmo tempo você fazer de tudo para que eles possam ser a melhor versão que eles pudessem ser do mundo, né? Então, eu e a Tereza, né, minha esposa, o que a gente faz é fazer com que eles tenham, de novo, eu falo que tem que ter resiliência, não é isso? Tem que ter, e de novo, a resiliência não é teimosia,
né? Mais do que a resiliência, quem sabe antifragilidade, descobrir, ampliar a quantidade de experiências que eles tenham. Eu lembro que eles eram hoje a Maria Eduarda tem 20, a Helena tem 18 e o João tem 16. Mas desde pequenininho eu falei, vamos ampliar as experiências deles. A gente ia em restaurante Michelin, chegava lá, vinha o garçom, menu de degustação para vocês dois e tem um menu kids. Eu falei, menu kids não, menu de degustação para todo mundo. Entendeu? Esse é um exemplo, né? Mas é caro. E eles, criança, não tá nem aí. Eu falei, não. E eu falava para eles, olha, o que é ofensa é não experimentar. Experimentou, não gostou, engoliu, não precisa comer mais nada do resto do prato. Se odiou e cresceu na boca, tem umas comidas que crescem. Gosto no guardanapo. É chique nesse restaurante jogar no guardanapo. O chique é não experimentar. O problema é não experimentar, né? E eu dou esse exemplo porque o que a gente procura fazer é ampliar a quantidade de experiências que ele tem para ampliar as descobertas, né? Então, mostrar todos os saberes e sabores do mundo para que eles descubram o que eles se identificam, o que eles querem fazer, e acho que o nosso papel é incentivá-lo, né? E eu acho que eu costumo dizer que os pais deveriam trabalhar nesse binômio entre o amor e o limite. E a escola deveria trabalhar entre choice and voice, né? Então, ampliar as escolhas e dar voz. E os pais é amor e limite. Se você tiver essa combinação, vai ser lindo, né? Então, navegar por aqui. E hoje, no momento que eles estão, a gente procura, quando acontece, porque acontece o tempo inteiro. Acontece perrengue, discussão, briga, tem o tempo inteiro. E entender, olha, por quê que a gente está discutindo isso, por que está aquilo, o que a gente devia fazer diferente. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Como dar oportunidade sem tirar os percalços da vida que vão engrossar a casca? Afinal, eles estão crescendo numa realidade diferente da tua. Primeiro que não é Sorocaba, o mundo mudou, a realidade que hoje você pode proporcionar para eles. Me conta um pouco mais dos dilemas que você tem com a Tereza. É difícil você falar não quando você pode falar sim, né? E é muito difícil isso. Agora é o seguinte, como é que você vai na academia? Como é que você cresce? Vou falando fisicamente. Você vai lá, puxa, dói, rompe o músculo, machuca, você fica 2, 3 dias doendo, não pode colocar gelo, não é isso? E aí você cresceu ali, melhorou um pouco, tal, aí você vai de novo na academia. É isso. Se eu chegar para você e falar assim, não, pode deixar, filho, eu vou na academia para você vai ficar forte. Não existe. Quem tem que ir é ele. Então, você não pode amenizar e colocar gelo o tempo inteiro nas coisas do seu filho, porque eles não vão crescer. Como eu falei aqui, a gente cresce pelas curas que a gente passou, né? Das dores, curando as dores que a gente passou. Então, o que você tem que estar é estar perto, é estar aberto, é estar junto, mas não impedi-lo das dores que eles vão passar. Não blindá-los do mundo, né? Então, eu acho que esse é um dilema. Porque às vezes seu filho é pequenininho, ele está lá, ele fala, papai, eu queria aquele bichinho. Eu lá na Disney com eles, o bichinho custa $20. Você até vira e você, eu vou comprar esse bichinho para parar de chorar e de irritar. Não, resista. Não compre. Já comprou um. Você já comprou aquele outro. Por que você quer esse aqui também? Que eu não tinha visto esse. Não, você fez a sua escolha. Se quiser, você volta lá, devolve aquele para esse. Aí você vira e fala assim, cara, que coisa mesquinha. Que ridículo. Por causa de $20, você... Puta!
Não, é muito mais para ele do que para você. Aquilo não vai fazer diferença para você, mas se você quiser, ele acaba não dando valor nas coisas que ele tem. Né? Então, eu estou dando esse exemplo simples, mas vale para tudo. Quando os pais, veja bem, isso acontece, você não tem ideia. O aluno está no 3º ano de medicina, 3º ano de engenharia. Vai pai na universidade, eu queria ver, porque o professor foi injusto com meu filho, a nota dele pegou DP. Eu falo, você está de brincadeira? Seu filho é quase engenheiro, só faltam algumas horas. Faltam 2.000 horas, que são 2 anos. Ele é quase um médico. Você está aqui, calma aí. Tem alguma coisa muito errada. Então, é isso. Deixa ele. Vá lá, vai resolver. Quem sabe para você. Agora, muitas vezes eu falo o seguinte, filha, eu não entendo nada sobre esse assunto. Para eu resolver, eu vou demorar o mesmo tempo que você. Porque eu vou ter que entrar lá no site, pesquisar, não sei o quê. Faz você. Vai fazer. Né? E eu acho que você dá todo o suporte para que eles tenham uma autoestima elevada. Esse é o ponto. Né? Então, eu acho que a melhor pessoa do mundo, o melhor ser humano do mundo, é aquele que tem autoestima elevada e humildade. Qual que é o pior ser humano do mundo? Que tem autoestima baixa e arrogância. Esse aqui fica longe. Né? É que muitas vezes a autoestima elevada vem com arrogância. Ou a autoestima baixa com subserviência, tal, muito... enfim. Mas essa combinação é linda. Então, empodere seus filhos, elogie. Né? Elogie, mas faça aquela crítica construtiva. Foi lindo, mas se tivesse feito aquilo poderia ser melhor. Mas, para mim, a principal coisa é eles terem essa autoestima elevada. Porque se ele tiver autoestima elevada, ele não vai deixar de ser ele vai atrás da essência dele, ele não vai permitir que o ego se sobreponha à essência. Né? Ele não precisa pertencer àquela rodinha e abrir mão da camisa dele para vestir a camisa do grupo e tudo mais. Mas tem que ter humildade para saber que ele vai crescer, que as outras pessoas sabem mais do que ele, que ele pode ser. Enfim, é isso. E tem uma analogia que eu faço que é o seguinte. O iPhone 7, escutei isso aí, eu achei lindo. O iPhone 7, ele é muito menos tecnológico do que o iPhone 15. Né? Nossos filhos são iPhone 15. Seu filho de 7 anos, ele é iPhone 15. Você é um iPhone 7. Então ele tem uma potência muito maior do que a gente. E eu enxergo dessa maneira meus filhos. Só que o iPhone dele tem 3 fotinhos ainda, 5 notas. O meu já está recheado de foto, recheado de notas. Né? Ele é mais robusto. Tem muito mais contatos, tem muito mais... Então, é isso aqui. Mas é um iPhone com recursos tecnológicos piores do que o seu filho. Então, olhe que ele tem mais recursos, mas ele ainda precisa rechear e aproveitar e ampliar e usar todos aqueles recursos que ele tem. Eu enxergo dessa maneira. Então, eu olho eles com uma admiração enorme, com uma paixão, eles são muito melhores do que eu, vão fazer coisas mais incríveis do que eu, vão ser muito mais, enfim, felizes, muito mais realizados, fazer outras coisas. É um pouco isso aqui. Mas sem essa pressão, sem aquela expectativa, né? Que eles construam a vida deles e sejam mais evoluídos. Quem sabe a grande palavra seja essa. Ter uma consciência mais evoluída, seja uma alma mais evoluída do que eu fui e sou nesse planeta. E já que a gente falou de filhos e potência, me conta mais do Indomável. O vinho que você está produzindo lá em Mendonça. O Indomable é o Indomable, né, chama? E ele é indomável com aspas, né? Porque eu falo que você tem que domar o nosso ego para que a nossa essência seja indomável. Porque se a gente domar a nossa essência, nosso ego será indomável. Um pouco isso. E, cara, eu tinha um desejo, eu amo o vinho. Né? Eu acho que o vinho, diferente de uma vodka, de um uísque e tudo mais, porque uma vodka, um uísque, alguma coisa assim, se você tomar de manhã, tomar o calor, no frio, é sempre a mesma coisa. Cara, um vinho não, cada garrafa é uma garrafa, é uma coisa única. Né? Então, o vinho, se você tomar com alguma comida, demorar, respirar meia hora, dependendo com quem você está. Então, eu acho uma coisa linda, além de um negócio que eu falo que é
algo que vem da terra, vem de Gaia, para ajudar você, quem sabe, expandir a sua consciência, né? E ter conversas incríveis. Então, o Indomável é isso. Eu tinha o desejo de fazer. Eu não vendo vinho, né? É um vinho que eu dou para amigos e tudo mais. Eu tento fazer o melhor que eu posso, né? E, enfim, e é isso. Mas essa paixão, acho que... Mas o motivo é esse. E na rolha do vinho está escrito, né? É preciso proteger os fortes dos fracos. Nietzsche. E aí você vira a rolha e está escrito: é preciso proteger os loucos dos sãos. DFC. Que sou eu. Então, mas eu fiz essa brincadeira porque eu adoro essa frase de Nietzsche, né? E é isso mesmo. Você tem que proteger os fortes dos fracos. Você tem que as pessoas que pensam o mundo diferente, né? Os entusiasmados dos mornos, né? Os que pensam fora da caixa, dos que são mais pensam não tão fora da caixa, os ousados dos que não são tão destemidos. É um pouco por aí. E pra gente fechar esse primeiro bloco, já que a gente falou de vinho, cara, tem uma história que eu adoro que você conta do cara que caiu no Rio Hudson, lá em Nova York, do colecionador de vinho ruim. Nossa. Conta pra gente que eu preciso deixar pra audiência também conhecer essa história que eu adoro. A pessoa que estava na primeira cadeira do Rio Hudson, né? Na primeira cadeira do avião que pousou no Rio Hudson. Depois ele fez um TED e tudo mais, e ele contou essa história que ele teve alguns aprendizados, né? O primeiro deles é que ele falou, cara, eu não parei de ter aquelas briguinhas bobas, sabe? Cadê a chave do meu carro? Aí você briga com a sua esposa. Cadê não sei o quê? Briga. Aquelas coisinhas. Ficar irritado porque o cara parou do lado e apertou o teu carro para você não sair. Sabe? Meu, entra pela outra porta. Olha a vida. Tá no trânsito, buzina. Que buzina, meu? Deixa o cara. É assim. Para de ter aqueles estresse. Às vezes as pessoas são viciadas nesse micro-estresse, né? Parou de ter isso aqui. A segunda coisa que ele falou, eu passei a ser um colecionador de vinho ruim. Isso é lindo, porque ele falou, olha, os vinhos bons eu vou tomando, e o que vai ficando é só o vinho ruim. E eu acho isso lindo, porque vale para tudo na vida. Não, quando acontecer tal coisa eu vou fazer aquela viagem. Não, qual que é a viagem dos seus sonhos? Faz agora. Não, essa roupa aqui é só... Que roupa? Vou hoje no bar, vou colocar minha melhor camisa, porque você tem que... viva a vida com essa intensidade, com essa presença. A presença é importante para viver. Então ele é um colecionador de vinho ruim, porque ele vai tomando os bons e os ruins vão ficando, né? Então está colecionando lá os vinhos ruins. De alguma maneira eu passei a fazer isso aqui também na minha vida. E a terceira coisa que ele fala, que eu acho que é lindo, ele fala: por que eu não queria morrer? Qual o motivo que eu não queria morrer? Minha vida é incrível, bem sucedido, realizei um monte de coisa, viajei, conheci um monte de lugar, tal, tal, enfim. E aí ele fala: se eu morrer agora? Se eu morrer agora, é maravilhoso. Vivi uma vida incrível. E ele falou: eu não quero morrer porque eu ainda acho que eu posso ensinar várias coisas para os meus filhos. A razão que ele disse que ele não queria morrer é para estar aqui para os filhos dele, né? E ele acha que esse lugar ele é insubstituível. E aí isso a mim mexeu muito comigo e inclusive isso foi um dos motivos pelo qual eu quis deixar de ser CEO, né? Porque eu falei, eu quero fazer outras coisas. Eu não quero mais deixar de fazer, eu quero colecionar o meu vinho ruim. Aquelas reuniões que eu não... deixa lá as reuniões que eu não quero fazer, estão lá meio chatas e tudo mais. Parei de ter aquele mimimi, né? E de alguma maneira eu quero estar mais próximo dos meus filhos, eu quero fazer coisas incríveis que valem a pena e tudo mais. Sensacional. Então, é um pouco, que aula. É um pouco isso. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, eu tenho algumas, mas não necessariamente as mesmas, porque quando eu vou entrevistar alguém, isso é uma coisa muito legal que eu faço, que é
eu não leio o currículo. Então, de alguma maneira, eu estou falando mais pela posição, né, ou CEO, ou chairman, tudo mais. Às vezes eu entrevisto, mas assim, já passou por várias pessoas, então já fizeram. Eu não pergunto o que a pessoa achou, não quero saber. Só sei que ela já foi entrevistada por 4, 5 pessoas. Passou. E eu não olho o currículo. Zero. Eu vou sem sabendo nada da pessoa, nada. E a primeira pergunta que eu faço é: quem é você sem dizer o que você faz? Me conta. Eu adoro essa pergunta. Né? Porque se a pessoa... Quando ela começa... Porque todo mundo vai lá para contar o que foi, que fez, não sei o que, não sei o que. Eu estou interessado em saber quem é aquela pessoa. O que... a essência dela. Porque eu acho que a gente tem que... Eu busco pessoas que são inteligentes. E a inteligência não é só o QI, não. É a inteligência emocional, é o carisma. São diversas coisas, sabe? Então, é isso aqui. Inclusive, depois eu já comento sobre um pouco da escola, sobre esse tema. Tem que ser entusiasmada. Tem que ter vontade. Tem que ter uma energia incrível. Tem que, sabe, te contagia. Você sai lá, puta, que legal, meu, a pessoa. E não é falso, é natural. Não é escandaloso, não é nada, mas é isso aqui. Né? E a terceira coisa é ter caráter, ter integridade. Né? Eu até falo, se tiver as duas primeiras, não tiver a última, é um perigo, é um horror. Sabe? Mas tem que ter caráter, tem que... Então, eu pergunto muito como é que é a família, de onde veio, qual a visão que você tem do teu pai, qual é o principal aprendizado do seu pai. Coisa simples. O que te surpreendeu na última semana? Porque quando você pergunta o que te surpreendeu na última semana, você percebe o que aquela pessoa repara. Se ela falou, na última semana nada me surpreendeu, eu falo, essa pessoa não tem presença. Agora, se ela fala, não, o que me surpreendeu foi um pôr do sol. Eu falo, que lindo. Que lindo. Né? Coisas que eu valorizo. Eu falo, olha, se a pessoa já fez, tem que ter alguma coisa na arte. Então eu falo, você já fez teatro? Eu falava sempre, olha, se a pessoa fez teatro e trabalhou em projeto social, está contratada. Por quê? Porque o teatro você tem que lidar com improviso, trabalhar em equipe, dar o seu melhor, ser autêntico, né? Ser verdadeiro, trazer algo de um outro lugar. E se você trabalhou em projeto social, é porque você trabalha até de graça por propósito. Você é movido por propósito. Então, essa combinação é muito legal. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? As pessoas que eu acho que não são muito verdadeiras, as pessoas que estão lá são mais gananciosas do que num propósito. E tá tudo bem. Né? Tem fase da vida que você, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer, eu quero não sei o quê. Então, as que são um pouco mesquinhas, as que não são muito autênticas. Né? E acontece isso, tem bastante isso. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu não sou uma pessoa fácil. Eu falo aqui, parece que eu sou super legal, né? Mas eu não sou, porque eu sou muito exigente. Porque eu sou exigente comigo. Então, eu tenho uma coisa que eu não tolero muito. Né? Quando a pessoa usa o poder. Meu pai sempre falou, o poder é um copo de água. Você usou, gastou. Usou, gastou. Ele não é uma varinha mágica. Ele usou, gastou. Trate a pessoa, seu motorista, a pessoa que trabalha na tua casa, que teoricamente você vai pagar alta, dá porrada nela todo dia. Um dia ela vai chegar a você, vai, não sei o que, a merda, porque eu não vou estar aqui, tal. Não vai tolerar. Porque tem um dia que o seu poder acabou. Então, se você chegar e começar a mandar e tem que fazer, um dia a pessoa fala, eu estou fora daqui. Então, eu falo, o meu poder é fazer com que as pessoas não usem o poder. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho uma dificuldade com o micropoder, de maneira geral. Tá? Síndrome do pequeno rei. Eu tenho em tudo. Em tudo. Vou em restaurante, eu tenho a pessoa que é muito... Isso aí não dá. E aí não é só com funcionário, estou falando com fornecedor, com parceiro, você vai chegar na empresa e o cara vai lá, tal. Eu falo, eu não quero aquela empresa como cliente, não me interessa. Não quero. Não quero aquela energia ruim, cara. Aquilo lá contagia você, aquilo lá é ruim.
Então, agora, eu me preparo para as coisas. Pode ser uma vaidade, um narcisismo, chama o que for. Mas quando eu vou para algum lugar, eu tenho uma presença tão forte. Eu tô aqui. Sabe? Tem um ditado indiano que fala: o segredo da felicidade é você estar onde você está. O cara tá tomando banho, sinta a água. Meu. Eu tô aqui falando com você, eu tô aqui. Não interessa o que vai acontecer depois, o que eu vou fazer depois, o que fiz antes. Eu tô aqui inteiro com você. Inteiro. Você está me respondendo, eu tô buscando na minha alma minhas respostas. E não é para parecer legal, não. É para ser verdadeiro, para ser autêntico. Então, a falta de autenticidade, para mim, é um problema. A não presença, para mim, é um problema. Né? E aí, quando eu vou em algum lugar, eu vou, aí a pessoa rasa. Mas eu não concordo. Mas por que você não concorda? Não concordo porque é minha opinião, né? Minha opinião. Puta, isso eu não consigo. Né? Então, eu acho que muitas das vezes, e eu criei um estigma, sei lá, uma imagem de que eu sou criativo, de que eu estou numa reunião, eu vou lá e dou sugestões e tal. E aí quando... então eu vou, e aí isso para mim acabou sendo ruim, porque se eu estou na reunião e não falei nada, não, eu gostei da ideia. Violenta. Sabe assim, você apresentou um negócio para mim e falou assim, perfeito, não tenho nada para acrescentar. O sentimento ele não prestou atenção, ele não está nem aí, porque ele sempre tem alguma coisa. E isso é ruim, né? Então eu tenho que quebrar um pouco, trabalhar comigo, às vezes tem esse lado de uma expectativa das pessoas e ao mesmo tempo não medo, mas vai falar comigo para apresentar uma ideia. É igual você pensa alguém que é super criativo, o cara de marketing é super criativo, alguma coisa assim. Você vai chegar para ele e vai dar uma ideia de uma campanha de marketing para alguém que é o cara criativo. É meio pesado, né? Então, quando vão falar comigo sobre alguns assuntos, esse sentimento. Eu queria ser mais leve, tá? Eu estou no momento agora que eu falei do né? Desaprender, desconectar, né? Desnudar, desacelerar, né? Então, eu tô naquele momento da vida de você querer tá mais presente no que você acredita que faz mais sentido. É um pouco isso. E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Se tivesse que escolher uma coisa só, que às vezes são 5, 10, 15, mas se você tivesse que realmente escolher, eu falo para você, o que é que te faz acordar todos os dias e fazer o que você faz e ser quem você é, mas só vale me responder uma coisa. Sem dúvida nenhuma, aprender. Cara, aprender é o que me move, é uma curiosidade que me energiza, que me faz entrar no flow e ao mesmo tempo me atrapalha. Porque eu acredito que eu tenho uma capacidade de hiperfoco, que ela é maravilhosa do ponto de vista, puxa, eu me proponho a aprender algo, a ler, eu me interesso e eu não vejo o tempo passar. Agora, por outro lado, se eu não estiver atento, isso me faz perder o tato com as pessoas. Não é porque eu vou tratar mal, é porque às vezes vem alguém passar por mim e talvez eu não vou escutar. Sim. Eu tô andando no shopping, minha esposa me cutuca. Ali, ó, tá falando oi pra você. E eu tô... minha cabeça tá longe. E aí as pessoas podem, obviamente, me entender errado. Então eu tenho de novo, o aprendizado como a minha fortaleza, mas se eu não tomar cuidado, isso pode me atrapalhar com o hiperfoco também. Você sabe que é lindo o que você fala e às vezes eu sempre pergunto, eu falo assim, qual a sua maior habilidade? Né? Para algumas pessoas. E aí eu falo, qual que é a sua criptonita? Qual é o seu superpoder? E qual é a sua criptonita? Aquilo que de alguma maneira anula completamente o seu superpoder. Então, falando de mim, eu acho que eu tenho uma capacidade de argumentação incrível, bacana, eu concateno as ideias, tenho uma narrativa bacana. Eu realmente acho isso. Né? As pessoas reconhecem isso. Mas quando eu fico meio bravo, agora eu já não tô mais, tá? Mas eu tinha rompantes, porra, que não sei o quê, tá? Aquilo me anulava meu superpoder. Sabe aquele negócio?
Você tem que usar a autoridade do argumento e não o argumento da autoridade. Então, quando eu explodia, eu acabava usando o argumento da autoridade. Porra, porque não sei o quê, aquele negócio. E aí é a minha criptonita. E é muito legal quando você já falou, né? Tipo, olha, o aprendizado, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui algo que pode parecer para as outras pessoas meu hiperfoco, tal. Então é muito legal isso. É muito legal quando a gente tem consciência. E essa é a beleza da vida. Você mesmo descreve como a sua criptonita, né? Que a maior parte dos nossos defeitos, a partir do momento que a gente amadurece, é uma extensão dos nossos pontos fortes. É a pessoa extremamente disciplinada e organizada que nas férias, se não tomar cuidado, se torna um chato. E para tudo. E eu acho que aí é onde entra uma das coisas mais desafiadoras da vida, que é encontrar o tal do equilíbrio, se é que ele existe. Sabe que esse negócio que você falou? Uma vez eu fiz um exercício que era assim, o que você repugna, assim, não... Aí você fala, sei lá, arrogância, egoísmo, injustiça, tal. Eu falo, qual que é o oposto disso? Né? O oposto disso será a humildade. Aí, qual que é o exagero disso? É legal esse exercício. Então, uma coisa que você não tolera. As 5 coisas que você mais não suporta num ser humano. Então, vamos lá. Né? Arrogância. Qual é o oposto? Humildade. Qual é o exagero? Quem sabe a subserviência. Quem sabe, né? E tal, aquela tolerância ao intolerável. E aí, qual que é o antídoto a esse exagero? E aí, você começa a entender quais são, que eu chamo até aquelas pessoas que são mestres. Né? Porque daí o antídoto desse negócio é você conseguir falar, conseguir se expor, conseguir expor suas ideias. Aí não é a arrogância, mas também não é o exagero da humildade. Se você fizer esse exercício, ele é muito rico para você conseguir se entender. E aí você sabe quais são, onde você pode errar. Você pode errar nos seus exageros, que é exatamente o que você falou agora. Né? Quer dizer, o que você não suporta, eu acho que aquilo, o oposto daquilo exagerado, é aquele ser humano que você pode ter e que também não vai ser legal. Então aí qual é o antídoto? Adorei. Esse equilíbrio. E isso é um negócio muito legal. É legal a gente fazer esse exercício. Eu faço às vezes e é muito legal de autoconhecimento. Né? É um pouco isso para falar, olha, cara, eu preciso diminuir aquela dose daquele negócio. E sabe essas pessoas que eu falo que tem essas características às vezes que você não gosta? Olhe sobre um outro ângulo. Quem sabe são os mestres que o mundo está te trazendo para que você evolua e aumente a sua tolerância e de alguma maneira ajude aquela pessoa a não ser aquilo. Eu costumo dizer que o ranço é uma das maiores ferramentas de autoconhecimento e aprendizado. Porque se te gerou um ranço, cara, tem alguma coisa aí que o universo está te trazendo para você entender o impacto com você mesmo. Mas é legal, porque às vezes pode ser inclusive o seu exagero. Exato. Né? Porque o seu exagero está fazendo com que você seja intolerante em relação àquela coisa aquele ranço que você está tendo. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E chegamos agora na pergunta Paytrack. Me conta uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Eu vou falar mais recente, assim, porque né, tem várias, mas eu tive na França o ano retrasado, num seminário de educação. E lá estavam presentes, para mim, as pessoas que mais estão revolucionando a educação no mundo. Estava o Charles Fadel, que é o cara de Harvard. Estava o Oli Pekka, presidente das escolas IB do mundo, que foi ministro da educação da Finlândia. Né? Estava o François Tadei, que é um cara, um super de um pensador sobre o futuro da educação na França e tal. E eu acabei fechando esse seminário. Eu fiz um bate-papo, eu fui entrevistado pelo Fadel, né? e o Charles e o Tadei, François Tadei, e foi incrível, né? E foi assim muito legal porque foi o dia inteiro. O pessoal o cara mais incrível da
OCDE, o cara tá mais incrível da Unesco, o cara mais incrível do Banco Mundial, né? Sabe, tem muita gente muito legal nesse evento. E eu acabei fechando o evento. E foram coisas, e foi muito legal, porque a gente acabou criando um grupo, né? A gente discute, a gente conversa entre nós e tal. Então aquilo lá eu falo que mudou porque eu conhecia um ou outro, mas naquele evento a gente ficou mais amigo, assim, né? E essas pessoas a gente acaba discutindo sobre o futuro da educação e é para mim uma coisa linda, um aprendizado maravilhoso. Chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Cara, eu sou esquisito porque eu acredito que todo mundo é pautado pelo amor. Então, e às vezes 100% das atitudes eu tento olhar por um ângulo e falo, pô, se aquela pessoa fez isso, ela tem algum motivo. Né? E mesmo aquelas coisas que você não suporta, aquela arrogância, alguém agressivo, não sei o que, vai olhar como é que foi os pais deles na infância, vai olhar o que aconteceu, vai tentar sempre olhar o lado bom. Né? E isso, de alguma maneira, eu falo que é esquisito porque é até difícil de eu convencer as pessoas, sabe? Então, se me perguntasse assim, olha, o que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito sem você precisar falar? Né? Eu acho que é isso, que a minha vida é pautada pelo amor. Como é o perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu tenho, cara, eu nem sei, preciso fazer uma lista aqui. Mas é que eu falei isso aqui recentemente. A gente acabaram de assumir a Unimonte em Santos, e o santista, todo mundo de Santos é santista, e torce e tal. E eu sou um corintiano, mas eu passei a ser muito mais corintiano depois que o João, meu filho, é um corintiano, tal. Então ele que me leva, eu nem ia no estádio, não fazia nada, mas hoje eu sou um pouco mais. Na época eu não sabia nem quem é o jogador, o resultado, não sabia nada. Isso é que nem eu, se perguntar quem joga, você vai falar Neto, Ronaldo. Mais ou menos isso. Era muito ruim. E eu fui dar uma palestra em Santos, na Unimonte, a gente tinha acabado de entrar. E o Corinthians tinha ganhado do Santos. E eu falei para todo mundo, então, antes de qualquer coisa, saudações corintianas. Cara, 20% já saiu da sala. E eu, puta, cara, que é isso? Todo mundo se instalou, você tá louco de falar um negócio desse aqui e tal, que ridículo. Então, eu lembro, essa eu contei porque recentemente teve um jogo aí e eu lembrei um pouco dessa história. Mas como essas, assim, de dar... Eu acho que meus maiores perrengues foi em palestra dar uns bola fora, assim, né? Algumas coisas muito, muito, muito bola fora que eu acho que são mais por aí. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Cara, meu lugar de potência é quem sabe, pensar fora da caixa, pensar o novo, de alguma maneira pensar em algo que vai ajudar o mundo a ser melhor. É ali onde está o meu tesão, ali onde está a minha curiosidade, minha vontade, né? Ali onde eu me dedico. Mas com pessoas, quando eu estou junto com pessoas que são incríveis e que o debate é muito profundo sobre qualquer tema. Né? Então, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne às vezes, uma vez por mês, assim, amigos mesmo, onde ali a gente traz temas do crescimento pessoal, a gente coloca alguns dilemas que a gente tem e discute. É um lugar que eu não quero que acabe nunca. Né? Eu faço algumas reuniões que a gente discute o futuro de alguns projetos. Vamos lançar lá a community e tal, e o que é isso? Aí eu comecei a falar, olha, aqui é o lugar do desenvolvimento das Neo-Liberal Arts, das Neo-Soft Skills. Mas o que é Neo-Soft Skill? A gente começa a debater, aí um traz, outro traz. Então, eu me construo no coletivo. Sabe, eu não sou aquele cara que tem um insight tomando banho, né? Mas eu me construo no coletivo. Então, esse é o meu lugar de potência. Tá num coletivo bastante diferente, diversificado, com ideias diferentes, e ali é que eu emerge, quem sabe, aquele campo, sabe? Aquele ambiente que é muito tal. E aí eu estou muito presente. E dali, para mim, emergem várias
insights, provocações, sugestões, reflexões e tal. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que as pessoas, de alguma maneira, elas costumam... Eu vou pensar aqui, mas elas costumam dizer, não sei se não... Mas é um pouco do que eu falei aqui anteriormente. A resposta para qualquer pergunta, não interessa a pergunta, a resposta é a natureza e a resposta é o amor, né? Eu realmente acredito nisso. Então, se você tiver, acho que entendendo, e muitas vezes base assim, o que é o natural e o que é o sobrenatural, né? E quem sabe o sobrenatural, todo mundo entende como algo invisível. Algo que você não consegue escutar, que você não consegue ver, que você não consegue enxergar, que você não consegue sentir, é o entre. E eu acho que o entre é onde acontece realmente o mundo. É o entre. Não é neurônio, é sinapse. Não tem a ver com você tá aí, eu tô aqui. Esse podcast está acontecendo entre. Está acontecendo nesse lugar invisível. Então, para mim, esse sobrenatural, ele é o natural. E é assim que eu enxergo o mundo. E o que há de mais nobre entre os entres é o amor, né? Então, se for pautado por isso, vai ser lindo. Então, eu vim aqui totalmente presente, totalmente aberto, totalmente nu, desnudado, né? Só buscando ser minha essência. Eu não sabia nenhuma pergunta que você me fazia, nem nada. Só sabia que ia ser legal porque existe uma relação, existe uma admiração, existe uma vontade efetiva de estar aqui. E eu acho que, quem sabe, esse seja o grande desafio das escolas, só para fazer buscando lá atrás. Você vê a nota dos seus filhos, né? Você tem a nota de física, matemática, química, você vê comportamento. Você não vê a nota de carisma, você não vê a nota de justiça, você não vê a nota de integridade, você não vê a nota de aceitar e adorar a diversidade. Eu acho que, quem sabe, as empresas, as escolas deveriam ter esse outro olhar, um pouco por aí. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu acho que esses últimos 12 meses eu estou me transformando. Tá? Então, eu tô num momento da vida, eu fiz 50 anos esse ano, né? Eu estou num momento da minha vida de tentar descobrir de uma maneira mais profunda o Daniel. Então, para o meu psicólogo, eu falei para ele, olha, eu quero me curar daquilo que eu não conto para ninguém, nem para mim. Então, eu estou num momento de descoberta. Eu estou naquele momento de virar e falar assim, olha, eu estou fazendo o planejamento estratégico do Daniel para os próximos 3 anos. E o meu grande KPI é olhar para hoje e não reconhecer o Daniel, olhar para trás e não reconhecer, ser realmente uma outra pessoa. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso é um momento muito, muito único, né? E tem a ver com a idade, tem a ver com várias coisas. Infelizmente, pessoas muito próximas, pais de amigos meus, acabaram deixando esse planeta esse ano, mexeu muito comigo. Então, sabe, você faz 50 anos, você vê os pais dos seus amigos indo, você vê seus pais ficando um pouco mais velhos, você vê seus filhos crescendo, indo para a faculdade, né? Então, sabe muitos movimentos que fez com que eu refletisse a meu respeito. Então, eu tô nesse processo aí de tentar evoluir, ter uma consciência maior sobre efetivamente qual é o meu papel nesse planeta. Me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Tem uma lista aqui de pessoas, mas eu estou falando só porque eu também conversei recentemente com a Gláucia. A Gláucia é espetacular, que assumiu agora a Singularity, né? Acho ela incrível. E a gente teve uma conversa aí, eu vou buscar mais esse lado. Não, eu adoro, quando indicam quem eu já entrevistei, porque eu vou fazer um jabá aqui, então é ótimo, já gostei aqui, ó, Gláucia Guarcello, procurem a entrevista dela, que é uma aula, sou fã demais dela.
Eu acho que assim, eu tô também convidando, né? Eu tô fazendo lá o Delírios e Colírios e tal, um podcast, eu tenho conversado com algumas daquelas pessoas. E aí, Bas, assim, muitas das perguntas que você me fez aqui, eu brinco que se assistirem o Delírios e Colírios e depois forem lá e depois vierem para cá, eu acho que vai ser legal. Vai ser muito legal, porque você traz um outro ângulo e que pode ser muito bacana, sabe? Esse conjunto vai ser muito legal. Então eu falei já, o Dante você poderia trazer aqui, o Clóvis de Barros, acho que seria muito legal, com uma experiência de vida maravilhosa, o Edu Lira, né? Eu entrevistei recentemente o Rossandro, a Klinger, eu achei um cara espetacular e tal. Mas enfim, então acho que tem várias dessas pessoas que eu admiro muito e poderiam estar aqui, que eu acho que seria lindo. E para a gente fechar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Eu acho que felicidade é de alguma maneira você tá bem com você mesmo, você tá feliz com, quem sabe assim, você amar a versão que você é hoje, que você se tornou, você ter a capacidade de perdoar, olhando para trás, e o que você fez diferente, os momentos que você fez diferente, entendendo que aquilo lá era a versão que tinha aqueles recursos que naquele momento você poderia fazer, mas ao mesmo tempo ter uma indignação em querer fazer, em querer evoluir, em querer crescer. Então eu, mais ou menos brincando com presente, passado e futuro, eu acho que é você se perdoar pelas coisas que você fez naquele momento, você está muito bem e apaixonado pela versão que você se tornou, por quem você é e tudo mais, mas você tem uma indignação, algo que te provoca, que te move em querer fazer mais. Né? E que daqui a alguns anos, como se você olhar para trás, você fala, nossa, eu já nem me reconheço, eu sou essa outra versão. Então, para mim, a felicidade é esse estado de prazer, onde você está bem com a história que você construiu, está muito presente aqui e, ao mesmo tempo, está com uma ansiedade saudável, né, sobre o que está por vir. Adorei. Como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente para a gente fechar aqui? Eu tô em vários lugares, mas assim, né, em relação à rede social, eu tô no LinkedIn. Isso é uma outra coisa legal, né? Legal, sim, mas o meu Instagram era bastante ativo. Mas aí, eu percebi que eu ficava 1h20, 1h30 por dia. Eu resolvi fazer um detox. Eu tirei meu Instagram do ar, né? E aí o que eu estou fazendo agora é um podcast que chama Delírios e Colírios, né? Também convido todo mundo para assistir. E o mais legal é que no meu Instagram eu falava muito sobre o que eu pensava. E aí no meu podcast eu falei, eu vou entrevistar pessoas que me inspiram, que me provocam, que me ajudam a pensar da maneira com que eu penso. E é um pouco por aí, eu faço perguntas lá, falo perguntas não óbvias para mentes inquietas, né? É um pouco isso daqui. Então, mais para lá. E é isso, cara. Então, meu e-mail, daniel.castanho@animoeducação.com.br. Adorei. Pô, Daniel, obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, eu sou com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições aqui. Aliás, quem está nos escutando já compartilha esse episódio com todos os amigos que tem muito aprendizado. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. E você falou, eu acho que assim, eu sempre falo, um curso é aquilo que fica depois que ele acaba. Mais do que isso, uma pessoa é aquilo que fica depois que ela acaba. Se você vai num restaurante, a maneira como você tratou o garçom, tratou as pessoas, e aí foi embora, eles vão ter aquela lembrança de você, né? Aqueles minutos. E um bate-papo desse é aquilo que fica depois que ele acaba. Então eu espero que tenha ficado algum insight, alguma provocação, algo que não concordou, algo que achou que foi um absurdo, mas se causou alguma emoção, algum sentimento, né? Aí acho que foi super legal. Eu que agradeço, eu adorei estar aqui, adorei as perguntas, adorei esse bate-papo. Porra, sou teu fã, entendeu? Então, foi um prazer e uma honra estar aqui com você. Sensacional, muito obrigado mesmo, valeu!